Meu nome é Eurico Noblar, eu sou coordenador científico de inovação do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco. Sejam todos bem-vindos para mais um evento do Sindiosp, e esse evento começa com a seguinte mensagem: a pandemia de coronavírus impôs mudanças à rotina de toda a população. Para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19, o impacto ainda é maior. Entendendo a inevitabilidade da mudança e a necessidade de serem criados, discutidos e homologados novos protocolos na prestação de serviços de saúde, o Sindiosp inaugura, com as câmaras técnicas do Estado, um ciclo de debates com a apresentação de alternativas para a criação de novos modus operandi de todos os setores da saúde. Esse ciclo de debates se dará semanalmente, às terças-feiras, no horário das 19 horas, envolvendo duas especialidades por encontro. No nosso primeiro encontro, convidamos a Câmara Técnica de Serviços de Clínicas de Imagem e a Câmara Técnica de Serviços de Oftalmologia, e temos hoje como a temática de todos os eventos serão novas rotinas e adaptações nos serviços de saúde no pós-pandemia. Os debatedores de hoje, os expositores de hoje, serão Dr. Marcos Miranda, que é médico radiologista, diretor do Sindiosp, coordenador da Câmara Técnica Clínicas de Imagem, sócio-diretor do Lucilo Maranhão Diagnósticos. O outro debatedor, expositor, será o Dr. Clóvis Freitas Neto. Ele é médico oftalmologista, diretor e coordenador da Câmara Técnica de Oftalmologia do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, membro do Conselho Diretor do Hospital de Olhos Santa Luzia. Teremos como moderador o nosso presidente, Dr. George, que ele é médico epidemiologista, presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, diretor da Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde, diretor vice-presidente da Federação Nacional dos Estabelecimentos em Serviços de Saúde, FENAES, e presidente da Escola Nacional dos Estabelecimentos em Serviços de Saúde, ENAS. Dr. George dará não só as boas-vindas, como será o moderador e presidirá todo o evento. O modelo de perguntas será via chat ou as pessoas ligando a câmera e levantando a mão para o Dr. George proceder essas perguntas. Teremos em torno de 50 minutos de debates e, após isso, com a moderação do Dr. George, entraremos na parte de perguntas. Tenham todos um bom evento. Dr. George, com a palavra. Microfone. Boa noite a todos. Obrigado, Eurico, pelas palavras. Já iniciando a metodologia, como não vai ter exposição de slides, poderá todo mundo ficar com a câmera aberta, se quiser, mas sempre com o microfone fechado. Como o Eurico falou, são 50 minutos, exposição de 25 minutos para cada um, e posteriormente as perguntas que poderão ser feitas pelos especialistas. Pode ser via chat, eu vejo aqui quem está vendo a pergunta, ou simplesmente levantar a mão e abrir o microfone para fazer a pergunta. Inicialmente, agradecer a coordenação científica de inovação, professor Eurico, assim como a iniciativa do diretor da região metropolitana do Sindiosp e também coordenador das câmaras técnicas do Sindiosp, Dr. Marcos Miranda, que teve a ideia e a iniciativa de promover esses debates com as especialidades que fazem parte das câmaras temáticas do Sindiosp. Como todos sabem, o Sindiosp teve o protagonismo na proposta de abertura das atividades das clínicas, consultórios, serviços de apoio diagnóstico, demais estabelecimentos de saúde desde o dia 10 de junho, e agora, no dia 22, já iniciamos as nossas atividades em hospitais, mas o que nós elaboramos o protocolo dos atendimentos dos nossos associados, baseado no documento que foi elaborado pelo CREMEP. Então, resolvemos fazer esses debates para que o Sindiosp possa apresentar também uma proposta em consonância com a vigilância sanitária, com o Ministério Público do Trabalho e também com os conselhos profissionais como um todo, para, no final, tentar elaborar um documento para deixar na história esse grande momento, mesmo que seja dramático, que impactou tanto na nossa vida, que foi essa Covid-19. O objetivo dessa primeira
reunião, é ver como é que as clínicas de oftalmologia e as clínicas de apoio diagnóstico, principalmente em maio, podem contribuir com as exposições que vão ser feitas aí pelos dois expositores, nossos associados, com o objetivo de implantar fluxo, otimizar o trabalho dos profissionais e, principalmente, garantir a segurança dos colaboradores, dos pacientes, dos usuários e aqueles que circulam nesses ambientes. Então, não sei se pela idade ou pela ordem alfabética, quem vai iniciar, não sei se é Marco Clós, está com a palavra dos dois palestrantes, tem um período de 20 a 25 minutos cada um, posteriormente o debate. Quem se habilita? Vai começar pelo idealizador do encontro. Então não é por ordem alfabética, não. Vá, Marcos, está com a palavra. Então é por idade, pelo mais novo. Então tá bom, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer o convite e a organização também, né, do Dr. George Eurico, que essa nossa ideia surgiu de um outro convite para uma outra palestra, onde a gente terminou tendo essa ideia bacana. Como o Eurico falou, disse que eu mirei numa formiga, acertei no elefante. Mas então vamos lá. Primeiro, eu também gostaria também de ressaltar mais uma vez o papel ativo que o Cindy Roxo está tendo nesse enfrentamento à pandemia, certo? Seja atuando junto às entidades de classe, como o Dr. Jorge já mencionou também na reunião que a gente teve com a Secretaria de Saúde do Estado, primeiramente para disponibilizar mais leitos, ajudando na questão da composição e da estrutura necessária para a reabertura, tanto de serviços de saúde, assim como de comércio e outros serviços necessários à nossa população, tá? Que não estavam dentro daquela questão dos essenciais. Colocar também que foi construído também, articulado, uma conversação com as demais entidades de classe, não só como de medicina, assim como também de nutrição, fonoaudiologia, odonto, da saúde, tentando a gente construir, unir forças numa área da saúde para combater essa pandemia. Falar também um pouquinho sobre que o historial um pouco, né, falando que nosso setor da saúde foi um dos poucos que continuaram aberto, né, durante o auge da pandemia, prestando serviço, certo? E o nosso papel social, que por mais que a gente soubesse que da parte econômica nós estaríamos sofrendo sérios abalos, nós estávamos prestando o nosso serviço e a nossa responsabilidade social. Então, acredito eu que esse momento foi muito importante para que a gente conseguisse ir tendo as ideias de melhorias, tanto da parte de higienização, assim como a gente tem naquele tempo para que a gente pudesse colocar essas medidas em prática. Então, foi muito importante para a gente estar, digamos, no olho do furacão e com uma dedicação muito maior para a parte tanto administrativa. Administrativa, eu quero dizer aqui, tanto financeira, como logística, como operacional, como os serviços implantados, para que assim a gente conseguisse redesenhar um novo modelo, uma readequação para quando os serviços fossem voltar. O que a gente sabe? Nós sabemos que que no começo a gente tinha muito medo dessa doença, a gente não sabia o que ia acontecer, fomos aprendendo e estamos aprendendo. Só que a gente tem cada vez mais noção que cada vez mais, apesar do coronavírus, apesar do Covid ser aquela pandemia que se mostrou uma letalidade muito grande no começo, uma explosão de casos, a gente vê que agora a gente teve essa redução e que apesar de a gente da flexibilização ter começado no dia 10, nós já estamos no dia 30 e não estamos vendo nenhuma grande explosão de casos aqui na região metropolitana. Tá? Então, agradecer mais uma vez ao Cindy Roxo e aos inúmeros debates que nós tivemos. Costumo dizer que o Dr. George, que essa varanda dele é a varanda mais famosa do Brasil. Toda vez a gente se encontra em alguns debates, sempre com esse fundo, digamos um fundo musical, que não é musical, né? Mas várias reuniões que tivemos e foi muito importante para a gente ver não só a realidade local, como a realidade nacional e até mesmo de fora do país, tá?
E depois da gente ver, depois da gente ter essa tempestade todinha de ideias e de informações, como é que a gente poderia trazer isso aqui para dentro dos nossos negócios, das nossas empresas, das nossas entidades? Então, na minha empresa especificamente, que eu vou me concentrar aqui para falar mais nela, a Lucilo Maranhão Diagnóstico é uma empresa que eu represento, sou sócio, médico radiologista, para quem não conhece ainda. Nós primamos muito pelo cuidado e o acolhimento de forma especial aos nossos pacientes, aos nossos clientes. Nós somos uma empresa com 73 anos de existência, uma empresa essencialmente familiar, onde a gente percebe que temos um tratamento diferenciado, digamos assim, de gerações por gerações, desde os clientes até os médicos que lá atendem. Então, a gente viu que como é que a gente vai, se a gente prima pelo cuidado e pelo acolhimento, como é que a gente vai conseguir continuar com isso em meio a questões de isolamento social. Então, a gente viu que a gente tem que nos adaptar, porém, sem perder essa nossa essência. E posso dizer para vocês que acreditem que é bem possível, tá? Estamos seguindo todas as medidas e recomendações das entidades médicas e das regulações da ANS e Anvisa. Inclusive, hoje recebemos uma visita da Vigilância Sanitária e recebemos uns parabéns, dizendo que a gente estava super preparado e funcionando sempre da forma, estava funcionando de forma correta e satisfatória. Bem, vamos começar então com 3 pilares. Sempre quando a gente fala que o governo saiu mostrando para a gente como é que foi a forma dele de reabertura, a gente sempre tenta seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Então, quais são as formas da gente combater a disseminação desse vírus? Primeiro, a higiene, o afastamento social e a informação. São 3 pilares importantes que a gente não pode perder de mente. Então, vou começar falando pela higiene, que higiene, a meu ver, é sinônimo de saúde. E, por essência, no nosso serviço, a gente sempre morou por isso e fizemos muito mais ações para melhorar ainda essa higiene. Sabemos de dados da OMS que a cada $1 investido em saneamento básico, que é a base da pirâmide de uma higienização, a cada $1 investido, a gente economiza mais de $4 em tratamento de doenças. Então, é muito importante que a gente sempre dê atenção a essa higiene e, nesse momento de pandemia, muito mais. Então, o que fizemos? Nós intensificamos o número de desinfecções, acrescentamos, inclusive, novas rotinas de limpeza de tudo, inclusive desde as maçanetas das portas até as soleiras de entradas internas e externas do nosso serviço. Então, a gente sempre limpava, mas ninguém nunca chegava a ficar imaginando, poxa, eu vou limpar aqui a cada hora uma maçaneta. Então, a gente faz isso aqui hoje, tá? Todas as nossas... tivemos uma reunião com a nossa enfermeira, nós temos uma enfermeira consultora que não faz parte do nosso serviço, porque com isso a gente imagina que nós temos mais isenção para que ela possa fazer uma auditoria, nos cobrar e nos orientar de forma mais efetiva. Então, nós tratamos essa nossa consultora de enfermagem em relação à questão de higienização, desinfecção dos ambientes, com a nossa equipe de limpeza, que também é terceirizada. Fora isso, nós também fazemos a parte dessa gestão e fiscalização dessas ações. Então, a gente viu que unimos, conversamos, tá? Claro que montado aquele comitê de crise, que acho que não vem mais aqui ao caso falar o que a gente já fez no começo, mas temos sim aquele comitê de crise, onde, baseado nele, esse comitê de crise não é nada de outro mundo, e sim pode ser um grupozinho de WhatsApp que seja, mas o importante é que seja as orientações sejam passadas em tempo real e em tempo hábil para que todo mundo consiga atingir os objetivos comuns, tá? Então a gente conversou bastante com a equipe de limpeza e mostrou para eles, olha, seu papel já era importante, agora é mais importante ainda. Otimizamos, para a gente otimizar esse tempo de limpeza das salas, para vocês terem noção, no começo da pandemia a gente higienizava a sala da tomografia, que é um exame bem procurado para os pacientes com sintomas respiratórios importantes do coronavírus. Então a gente chegava a demorar numa limpeza da sala em torno de 10 a 15 minutos na tomografia. Por quê? Porque a gente, além de limpar, a gente limpava várias outras coisas, vários outros acessórios e aparelhos que tinham ao redor da tomografia. Por exemplo, um carrinho de monitorização de saturação de oxigênio, um carrinho de parada.
Se a gente está fazendo os exames que são sem contraste, e esses exames que a gente não vai precisar utilizar esses equipamentos todos, o que é que a gente fez? A gente tirou da sala para deixar só exclusivamente para na hora que a gente fosse precisar utilizá-los. Porque com isso a gente diminuía a rotina e a necessidade de você fazer essa limpeza em cada um desses utensílios. Com isso a gente conseguiu reduzir bastante o tempo de desinfecção das salas. Reduzimos também as mobílias das nossas recepções, assim a gente reduzindo a quantidade de cadeiras, a gente precisa despender uma limpeza muito mais rápida. Multiplicamos também a quantidade de dispensas de álcool em gel que tínhamos disponíveis nas rotas e fluxos dos pacientes, tanto de pacientes, agora também como de colaboradores. Então, a cada lugar que você vira lá na clínica, você consegue ver aqueles dispensas de álcool gel. Fizemos a paramentação das equipes médicas, de enfermagem e técnicas de acordo com o grau de contato com o paciente, se ele é sintomático ou não, e lembrando do exame que está sendo feito. Por exemplo, a gente sabe que o grau de contato que um paciente tem, tanto com o médico quanto com o técnico de radiologia, quando vai fazer uma tomografia ou uma ressonância, é muito menor do que quando o médico vai fazer um ultrassom. Então, a gente aqui já levanta outro ponto, que a gente fez um plano de uso responsável dos EPIs. Tá? Nossos EPIs são fornecidos para todos os funcionários, inclusive pegando protocolos de recebimento deles, que é para nos precaver em qualquer problema futuro, ou qualquer fiscalização que possa aparecer um dia, ou qualquer alegação que não estávamos disponibilizando, estamos sim disponibilizando, assim como também disponibilizamos para pacientes que chegam no nosso serviço sem máscara, sem a paramentação necessária, de acordo com a sintomatologia deles. Por que eu estou falando de sintomatologia? Porque os pacientes que são sintomáticos, eles são orientados no nosso serviço a permanecerem sempre de máscara, claro que já chegarem e permanecerem de máscara, também como luvas, e a gente também coloca um gorro neles, tá? Um gorro na cabeça para que possa ter uma disseminação de vírus que tenha ficado aí pelo cabelo. E o nosso mote é sempre tentar que ele fique o menor tempo possível dentro do serviço. A gente vai ver em alguns outros tópicos que eu estou elencando aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Lembrando também que nós mudamos as nossas roupas. Por exemplo, nós médicos éramos muito acostumados a atender de jaleco, só que a gente sabe que o jaleco, querendo ou não, a gente passa, a gente bate com a mão, depois sobe o braço, toca num paciente na hora que a gente está fazendo um ultrassom. Então, com isso, a gente mudou nossa roupa para aquelas roupas de bloco cirúrgico, onde a gente não usa nem mais as roupas que a gente vem de casa, que é justamente para mitigar essa questão de a gente poder ser vetores e trazer ele tanto de casa como de outros serviços que algum outro médico possa estar trabalhando. Essas roupas também que a gente usa de bloco cirúrgico são lavadas em lavanderia hospitalar e assim diminuímos de forma bem efetiva a circulação de vírus dentro do nosso serviço. Desaconselhamos também e até proibimos o uso de gravatas e adereços, certo? Assim como brincos, colares e afins, tá? Para que a gente facilitasse tanto a higienização como mitigar a desinfecção. Nós médicos que estamos em contato diretamente com os pacientes, por que eu falo nós médicos em contato diretamente? Porque os exames que estamos mais próximos dos pacientes para realizar são os exames que dependem exclusivamente do médico, que é o ultrassom. Então, na hora que a gente está fazendo o ultrassom, a nossa distância para o paciente é a distância do nosso braço. E digamos que o nosso braço não é tão esticado, então a distância que a gente tem é pequena. Incentivamos também o uso do Face Shield em situações que sejam contato direto. Por exemplo, quando você vai fazer um ultrassom de ombro, o paciente está sentado à sua frente, então assim você tem um contato direto, mas particularmente nós disponibilizamos, mas particularmente não acho uma medida eficaz a gente usar um Face Shield na hora que o paciente está fazendo um ultrassom de abdômen, pois ele está deitado e qualquer movimento que ele fosse fazer de expiração, e se porventura estivesse sem máscara, coisa que não acontece, ele entraria por baixo do Face Shield, que não estaria ajudando em nada. E aqui abrindo parênteses também, quem já usou a Face Shield sabe que aquilo ali incomoda para danado e no final do dia a gente está morrendo de dor de cabeça. As máscaras que nós utilizamos em contato direto com os pacientes são máscaras N95 ou PFF2,
ou similares. E também usamos outra máscara cirúrgica por cima dessas. Aí você pergunta, mas por que a gente usa essa máscara? A gente usa essa máscara exclusivamente para a questão de não contaminação dessa máscara interna que a gente está. A gente sabe que na hora que vai ficando mais tempo com a máscara no rosto, vai incomodando bastante e é meio que humano a pessoa tentar dar aquela mexidinha. Quando vê, já mexeu. Quando a gente usa essa outra máscara de frente, a gente consegue preservar mais essa N95. Estamos usando também toucas, né? Os gorros, como eu comentei com vocês. Estamos incentivando que tanto os pacientes, assim como os nossos funcionários, mantenham suas canetas e copos de usos individuais para diminuir ao máximo o compartilhamento dos objetos. Então, os funcionários, quando chegam, já são orientados a encher a sua garrafinha de água, os pacientes tragam suas garrafas, e com isso diminui até a questão de você ficar apertando naqueles dispensers para descer o copo plástico. A higienização também com maior constância dos nossos ar-condicionados, desde troca de filtro até fazer desinfecções em todo o seu sistema. Exigência de máscara de todos que circulam na clínica, isso é coisa óbvia, mas a gente só pensa nos pacientes que estão circulando e na equipe que está lá trabalhando. Mas às vezes a gente esquece da equipe de segurança que está lá no turno, a gente esquece da equipe de manutenção, porque à medida que a clínica fecha para o atendimento ao público, é a hora que a gente tem para arrumar nossa casa. Nosso serviço funciona quase 24 horas, onde tem segurança, manutenção e limpeza atuando sempre de forma constante e agora cada vez mais. Estamos fazendo também um agendamento em horários específicos para os grupos sintomáticos, prioritariamente deixando eles para o final do dia, porque se a pessoa sintomática está no final do dia, ele teoricamente esteve no mesmo, digamos, no mesmo endereço. Mais para frente eu vou explicar para vocês que não vai ser no mesmo ambiente, mas sim no mesmo endereço, e vai ter menos contato com outras pessoas assintomáticas, ou que a gente chama de assintomático, porque a gente não sabe hoje em dia mais quem que tem sintomas, quem tem um vírus ou não, porque boa parte dos infectados são assintomáticos. Então, prioritariamente, pela manhã, cedo, a gente deixa reservado para os grupos de risco e idosos. Então, aqui é importante a gente abrir um parênteses para comentar sobre um problema crônico que a gente sofre em todo o serviço da saúde, sobre faltas e atrasos nos horários, tanto de médicos quanto de pacientes. E o caminho para isso que eu enxergo é educação e compaixão, certo? Com o próximo, coisa que está muito na moda e está muito em voga da gente falar isso. Porque, como todos os nossos serviços estão com operações reduzidas, e em virtude também das recomendações do CREMEP, de atendimento de um paciente para cada meia hora, alguns serviços alguns exames específicos a gente pode atender em um exame a cada 15 minutos, mas na hora que você marcou e não foi, termina que você tirou a vaga de algum outro paciente que tinha mais necessidade de ir. Então, eu acredito que a forma da gente combater isso seria a educação. A educação dos profissionais de saúde a gente consegue fazer dentro de casa e estamos tendo uma aceitação muito boa. Nós conseguimos medir os atrasos de agenda que nós temos tanto de médico como de paciente, e a gente viu que nos últimos 3 meses e meio nós não tivemos um atraso sequer da equipe médica, mas já dos pacientes nós temos bastante. Então fica aqui, inclusive, um pedido, uma ideia para que o SINDHOSP também encabece essa luta da gente por uma melhor conscientização e educação da população. Entrando agora no segundo pilar, que é do afastamento social, nós estamos fazendo busca constante por sintomáticos, sejam clientes que eu falo, eles são perguntados exaustivamente no agendamento, quando entram na clínica pela nossa recepção, com a portaria, e também na hora que eles estão fazendo a ficha, dizendo que a gente chama de fazendo o check-in, quando ele entra na nossa clínica, também é perguntado novamente. Fora isso, nós temos a aferição de temperaturas em pacientes sintomáticos ou que sejam duvidosos. Nós, no começo, estávamos fazendo a aferição de temperatura em todos, mas a gente viu que a partir do momento que a gente fazia, em certos momentos,
você aferia a temperatura de todos, terminava você causava uma fila do lado de fora, e a gente sabe que a gente está em Recife, num ambiente muito quente, e nós trabalhamos essencialmente com muitos pacientes idosos. Essa atitude estava sendo um pouco desumana. Então, nós continuamos fazendo de forma mais organizada e não em horários de pico, certo? Mas e sim de forma mais aleatória nos horários de pico. Fizemos uma reorganização com as demarcações no chão, certo? Com marcações visuais ao chão, nos locais das salas de espera e cadeiras, distribuindo assim os pacientes que porventura estejam no serviço aguardando em nossas recepções, porque a gente sabe que agora o tempo de espera é muito menor, a quantidade de pessoas circulando da clínica é muito menor, então a quantidade de cadeiras nós reduzimos bastante, mas se porventura alguém ficar sentado, tem as cadeiras espaçadas em torno de 2 metros, cada uma da outra, e como a nossa planta das casas nos ajuda, nós temos uma recepção descentralizada. Então, nós temos várias recepções, onde a gente consegue deixar as pessoas de uma forma, tanto de grupos que eu falo, idosos, crianças, sintomáticos, assintomáticos, de forma toda separada e descentralizada, sem contato. Criamos também uma sala de espera, vamos chamar de grosso modo uma sala suja, que são as salas para os pacientes com sintomas respiratórios, tá? Que é uma sala ampla, bem na entrada da clínica, do lado da entrada que a gente está utilizando, que com isso a gente diminui a circulação desse paciente sintomático por todo o complexo do nosso serviço. Esse paciente sintomático, ele não precisa, o fluxo dele é totalmente diferente, onde ele não precisa nem ir nas recepções para poder fazer ficha, responder, fazer qualquer coisa. Então é a nossa recepção que vai até ele. E não é a nossa recepção qualquer, e sim uma recepção específica que vai em contato com esse paciente, porque ela vai estar de uma forma mais paramentada. Na tomografia, inclusive, nós fomos pioneiros em criar um sistema de drive-thru, onde o paciente entra com o carro nas nossas dependências, uma entrada que a gente já tinha, que era disponível para as ambulâncias em sistema de home care. Pacientes que estavam em home care precisavam fazer algum exame e não é preferível que eles não fossem no hospital, tanto por questão de logística, porque quando a ambulância entra no hospital, vocês sabem bem que demora mais a sair, e tanto quanto a questão do paciente mesmo de ter o risco de ter uma infecção maior, uma infecção hospitalar. Então, o paciente entra por essa nossa entrada e em menos de 7 passos, ele já está dentro da nossa sala de tomografia. Isso tudo é combinado e avisado para ele, passado as instruções pelo WhatsApp. O paciente entra, já está a equipe, só tem uma pessoa que tem contato com ele, que é a nossa enfermeira, toda paramentada, onde o paciente faz o exame, termina o exame, ele sai do carro dele, esse exame não dura nem 3 minutos, o tempo de permanência dele dentro da sala. Assim que ele sai, as imagens já são impressas, as imagens físicas são entregues a ele, e em até 1 hora a gente entrega o laudo para ele de forma online, que eu vou comentar também um pouquinho mais para frente. Então, com isso, a gente conseguiu diminuir bastante a nossa questão de sintomáticos circulando dentro da nossa clínica. Incentivamos também que peguem os resultados em nosso sistema, no qual dispomos tanto das imagens quanto dos laudos, e logo assim que o laudo é dado pelo radiologista. Então, no nosso sistema, em radiologia, nós temos 2 tipos de sistema. Tem um sistema RIS, que é o sistema onde está a parte escrita, digamos assim, e o sistema PACS, todos eles são siglas, tá? E o sistema PACS é um sistema onde estão armazenadas as imagens. Então, tanto o médico solicitante, quanto o paciente, quanto o médico radiologista conseguem ver essas imagens. Então, só esses 3 atores conseguem ver os exames. E qual é a vantagem disso? Na hora que a gente disponibiliza tanto as imagens quanto o laudo, já diminui bastante a necessidade de retorno dos pacientes para virem pegar seu resultado. Então, com isso, a gente consegue diminuir drasticamente a quantidade de pessoas circulando dentro da clínica. Mas eu quero ver minhas imagens, eu quero meu exame físico, eu gosto disso. Não tem problema algum, está lá disponível, esperando a pessoa, o paciente, para ir retirar. Mas é mais uma forma que a gente encontrou de disponibilizar e diminuir a circulação interna. Então, outra vantagem que a gente vê nisso é que
tanto você fazendo o exame e o seu médico solicitante conseguindo ver, diminui até diminui até a necessidade do paciente ter que voltar para o médico para mostrar o exame. Então ele já falou, já fiz meu exame aqui, tá ok. O médico consegue já entrar, o solicitante já consegue entrar no sistema e ver as imagens do que o paciente fez e ver o laudo que a gente deu. Então com isso ele pode dizer assim, olha, já vi aqui seu pulmão, tá ok, pode ir para casa. Ó, seu pulmão aqui tá com os achados típicos aqui de Covid, vamos se encontrar em tal lugar, eu vou fazer seu internamento e por aí vai. Então, com isso, a gente conseguiu realizar nosso papel social de atendimento à população e ajudar no combate ao Covid, que estava muito centralizado também nos hospitais, né? Colocamos também funcionários e médicos em home office. Nosso call center hoje, atualmente, já está todo em home office e ainda estamos tentando ampliar para as outras áreas, assim como o faturamento. Nesse ponto também gostaria de frisar para vocês que não é essas mil maravilhas, porque a gente sabe que a gente tem um problema de internet, certo? Recife é uma das piores coberturas de internet e qualidade de internet do Brasil. E nós temos também a questão de educação, vou falar de uma forma, educação/adaptação, tá? Das pessoas para se adaptar a esse novo modelo de trabalho, desse teletrabalho. Muitas pessoas confundem a questão de estarem trabalhando de casa e começam a achar que estão de férias. Então, é importante a gente atingir esse grau de maturidade para que a gente consiga que esses passos, que essas ações estejam rodando bem. Estamos também fazendo a pré-autorização com os convênios e já deixamos as fichas que eu falo são fichas eletrônicas, prontas já dia anterior para quando o paciente já chegar na clínica, já está com a sua parte burocrática toda encaminhada, para que assim ele consiga passar menos tempo possível no nosso serviço. A gente pede também que só tragam acompanhantes com aqueles que forem extremamente necessários. Colocamos também barreiras de vidro nos balcões das recepções e a aferição da temperatura, como já comentei com vocês, dos casos duvidosos. O outro pilar, que é o terceiro pilar que eu gostaria de falar, são a questão das informações. Nós criamos e divulgamos, tanto internamente quanto em mídias digitais, a importância do afastamento, inclusive entre os nossos funcionários. Tá? Então, a gente tem campanhas tanto para os nossos funcionários quanto para a população de saúde, boas práticas, tanto fora quanto no nosso serviço. Damos também muita atenção que nessa época nós temos um papel de ajudar a população muito da questão, digamos, mental, psíquica, né? Então a gente sempre está dando dicas aí de saúde e bem-estar. Reuniões constantes com a equipe. 5 minutinhos, viu, Marcos? 5 minutinhos para concluir. Tá. Reuniões mensais ao ar livre, com todo o nosso time de frente, para conversarmos sobre esse momento que estamos passando, tanto de saúde como mental, tirar as dúvidas, para que assim a gente consiga ser replicador de mensagens e combater essas fake news que tantos vemos. Então, somado a isso, nós reduzimos o nosso horário de funcionamento da clínica, que no auge da pandemia era de 7 a 1 da tarde, nós funcionávamos de 6 da manhã às 6 da noite, reduzimos para 7 a 1, porém a gente já nessa segunda fase já aumentou de 7 para as 16 horas, com isso a circulação nos horários de fluxo, nos horários de pico, e a gente consegue organizar melhor os horários de almoço da equipe, de forma a não haver aglomeração. A equipe de funcionários da gente também está reduzida, teve momentos de redução de até 70%, hoje a nossa redução está em 50% ainda. Agendamento de exames, só estamos aceitando os encaixes se tivermos vagas, então estamos priorizando bastante o agendamento de exames. Criação de novas rotas e fluxos internos de pacientes, onde os pacientes sintomáticos e assintomáticos não se cruzam. Então, com isso, a gente mitiga também o risco de infecção dentro do nosso serviço. E com isso, graças a Deus, a gente não teve muitas baixas em nossos profissionais acometidos por Covid. Fato esse que a gente vê muito relatado nos outros serviços. Então, no nosso serviço, a gente não chegou a ter 5 baixas de funcionários por Covid. Baixa que eu digo como é que se chama? De atestado, né? Então, eu queria
levantar, para finalizar aqui, alguns problemas, né, que a gente está vivendo e vai viver mais, que é o crescimento exponencial de consumo, tanto de EPI como de insumos, sem termos contrapartida das fontes pagadoras com esse custo, e a forma de mitigar isso é cada vez mais a gente usar de forma consciente e tentar articular uma forma que a gente consiga ser ressarcido por esses custos muito elevados que estamos tendo agora. Educação dos clientes e pacientes para cumprir os horários à risca, e não podemos fechar os olhos para as doenças de sempre e só focar no Covid, porque é muito importante para a gente passar essa mensagem que todo o setor da saúde está pronto e na vanguarda, como sempre teve, da higienização e cuidados, para que a população se sinta segura e possa voltar aos seus tratamentos e check-up, pois foi assim que a gente conseguiu aumentar a longevidade e melhorar os êxitos dos tratamentos que sempre tivemos nas últimas décadas com os pacientes, porque impressiona bastante o fato das mortes não assistidas terem crescido 9% nessa época. Isso são dados Brasil e no mundo. Então, assim, vamos lutar sim contra o Covid, mas sem esquecer do resto das doenças todinhas que sempre assolaram a nossa humanidade. Acho que está sem áudio, doutor Jair. Muito obrigado, Marcos. Espero que todos tenham anotado as suas perguntas para questionar no final da exposição de Clóvis. E, praticamente, são duas clínicas que atendem só que o diferencial de Clóvis é que ele tem urgência e emergência. Ele vai fazer a exposição da parte de oftalmologia. Vamos anotando, no final, abriremos as perguntas e vamos tirar nossas dúvidas. Só lembrando que nós, agora, dia 6 de julho, estaremos entrando na 28ª semana epidemiológica. Então, está sendo liberado o atendimento a 3 pacientes por hora. E que essa semana, a 31ª, será no dia 27, onde será liberado 100% da capacidade instalada, preconizando 4 pacientes por hora em consultórios e talvez nas clínicas de exame. Passa a palavra para Clóvis, para seus 25 minutos, para depois a gente então fazer o debate. Obrigado. Boa noite, obrigado, Marcos, pelo convite aí para falar um pouco do setor de oftalmologia, ao Dr. Geórgio, presidente, a Eurico, que está comandando essa reunião aí, da parte científica. Eu vou tentar ser um pouco mais breve e a respeito desde o momento que foi decretado a pandemia, que na segunda semana de março, em torno do dia 11 ou 12, em que os serviços começaram a parar os atendimentos. Isso, quando chegou em nosso serviço, nós fechamos as portas, acredito que no dia 20 de março, permanecendo apenas com serviço de urgência e atendimentos essenciais. Não foi suspenso o atendimento essencial pelo fato de... E quais eram os critérios para a seleção de pacientes essenciais? Isso era muito particular de cada médico. Você, na sua clínica, independente de ter serviço de 24 horas ou não, 24 horas emergência ou não, a assistência ao paciente é essencial ou não. Às vezes, um próprio óculos seria essencial para ele manter a atividade dele de profissional ou não. Às vezes, uma cirurgia de emergência também claramente saía como um procedimento que deveria ser realizado. Diante disso, foi fechado tudo. Nós temos o Hospital de Olhos de Santa Luzia, já está com quase 30 anos aí. Nós trabalhamos com todas as especialidades oftalmológicas, emergência 24 horas, e foi reduzido drasticamente. No momento que fechou, todo mundo parou e ficou alguns raros atendimentos essenciais, de abrir consultório para ver 2, 3 pacientes no turno e dando assistência aos pacientes que tinham um tratamento contínuo, principalmente os pacientes de retina, pacientes que tinham doenças crônicas e precisavam de tratamentos mensais. A gente estava fazendo tratamento nesses pacientes, principalmente os pacientes de degeneração macular, em que o risco de não tratamento era maior do que de ele enfrentar os cuidados e ir até o hospital para fazer o seu tratamento. E as cirurgias de urgência que também estavam lá, nós estávamos, os profissionais de retina principalmente, apoiando tudo isso, além da urgência.
Uma das medidas tomadas junto com a oftalmologia em geral do Estado, com os outros serviços de urgência 24 horas, nós, para poder reduzir um pouco o prejuízo, nós chegamos a acabar com a urgência 24 horas. A urgência passou a ser diurna, um pronto atendimento que hoje em dia está padronizado entre começar pela manhã de 12 a 14 horas, fechando no máximo às 22 horas, para poder diminuir os custos operacionais, que foram drasticamente reduzidos. Para se ter ideia, no nosso serviço nós chegamos a ter um índice de demissão de 30% dos funcionários. A gente vamos dividir em três grupos. Um de 30% que foi obrigatoriamente resolvemos diante de um comitê de crise, várias avaliações no período de um mês, mais ou menos, em que 30% foi demitido. Outro 30% diminuiu a carga para cerca de 25% quando voltou às atividades, 25% de redução de carga, e os outros 40% eles ficaram aí em torno de 25%, redução de 25%, 50% e até 70% da carga horária de trabalho. Ou seja, é um impacto financeiro não só para a instituição, como também para os colaboradores, sendo eles os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, como também os colaboradores. Todo mundo sofreu. Quem estava lá sofreu porque estava se arriscando na urgência por uma doença nova que ninguém sabe do que estava se tratando. A gente estava enfrentando aí não é só quem estava no hospital de frente com quem estava em situação crítica de vida, mas para quem estava lá no hospital para um problema ocular, uma conjuntivite que precisava de um auxílio médico, e a pessoa estava lá, o médico, sem saber com quem estava lidando, se expondo, independente do seu nível de proteção dos EPIs, mas não sabia o que estava lidando. E a gente teve essa redução drástica ao ponto de uma redução operacional de 30%, para 30% do que a gente trabalha. Para enfrentar isso, os médicos a gente reduziu a grade de médicos, reduzimos os custos em termos de... Nós somos 2 prédios, nós diminuímos um prédio, fechamos um prédio e abrimos alguns consultórios para poder distanciar os pacientes e o número de médicos reduzido ao ponto de conseguir dar apoio a poucos pacientes por hora para evitar a aglomeração e evitar a contaminação. Essa forma de reduzir custos e aprimorar o atendimento se dá muito a superintendência do hospital, a diretoria, com Armando e com a Flávia, que é a enfermeira-chefe lá, que fizeram um papel muito interessante. A gente, quando entra no hospital, todos os cuidados, vou falar desses pilares que o Marquinhos falou, quando entra no hospital, o paciente, inicialmente, na portaria, ele já é aferido a temperatura, ele é questionado a respeito dos sintomas. Se for paciente pediátrico, ele vai para um lado esquerdo do hospital. Se ele for paciente normal, ele vai para o lado direito, normal adulto, acima da pediatria. E restringimos bruscamente o número de acompanhantes. Aqueles acompanhantes só para menores, para deficientes físicos, mentais, para idosos que necessitem de acompanhante. Isso aí foi reduzido, que a gente sabe como funciona, né? Vai um paciente, leva a família inteira, independente do que for. Isso aí a gente fica até chato e parece inconveniente, mas é para proteção. Tudo que a gente faz é uma forma de informar. A gente chega ao paciente e já na recepção tenta informar de que é para o bem dele, para evitar a disseminação. Que uma coisa que ficou muito clara de nossas reuniões do Sindosp com a Secretaria de Saúde é que, na hora que a gente, implorando para poder voltar aos nossos serviços, o compromisso nosso maior e que era exigido era a manutenção do cuidado, de não transmissão. E esse é o papel principal que a gente está conversando aqui hoje. A gente tem que fazer com que não tenha transmissão, volte à nossa normalidade, que essa é a nossa normalidade agora, é o que se chama de novo normal aí. O nosso novo normal é atender menos,
é uma população completamente diferente. Nós estamos atendendo pacientes os idosos estão mais isolados, não estão comparecendo. Os pacientes que fizeram, vamos entrar na parte cirúrgica, os que fizeram cirurgia de um olho, que são idosos e que não estão voltando para fazer, estão esperando mais tempo para ver se uma vacina. Você entra em contato com o paciente para saber como é que está, para vir fazer uma revisão. Não, doutor, está tudo bem, eu não vou agora não. Mas, enfim, a gente está tomando esses cuidados de isolamento baseado no que os órgãos competentes solicitaram. Em termos de higiene, a gente já começa na frente do hospital, a gente colocou uma pia com sabão para poder o paciente, caso queira, ele lavar as mãos. A gente tem limpeza periódica. Nós seguimos muita recomendação adaptada do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que todo mundo pode ver, tem no site do CBO, em que diz que a gente tem que usar a máscara, ela não precisa ser a N95 ou a PFF2, a gente tem que usar uma máscara cirúrgica. Se o paciente for um paciente, quando for diagnosticado na entrevista lá na frente, que tem Covid e está com sintomas, ele no mesmo momento, ele é encaminhado para a enfermeira-chefe, que toma todos os cuidados. E como nós temos um espaço muito grande disponível, a gente faz o exame desse paciente em um ambiente mais isolado e com a higiene mais detalhada, mais rigorosa no pós-atendimento. Entre todo paciente, a gente sabe que a oftalmologia são inúmeros equipamentos em que passa 30 segundos, 20 segundos no aparelho e vai para outro paciente, ou vem outro paciente, vem outro aparelho, e essa limpeza está sendo feita entre um paciente e outro, com álcool 70. Todas as salas estão sendo higienizadas periodicamente, em torno de 30 minutos. Os ambientes externos, incluindo maçanetas, chão, cadeiras, todos os funcionários, desde a entrada, eles estão usando os EPIs, eles estão usando o face máscara e estão usando o capote, não o capote cirúrgico, mas uma espécie de capote cirúrgico, não estéreo. Os cuidados da recepção em termos de evitar o contágio por barreiras de vidro e de acrílico, e principalmente dentro do consultório, que é o cuidado que a gente tem que ter. A gente, como o Marquinhos falou a respeito da não utilização de bata, o uso do jaleco, a gente pode fazer o uso, desde que você faça a higiene depois no seu dia. A gente tem incentivado muito o uso de roupa cirúrgica, com uso diário. Não estamos usando a máscara N95 dentro do consultório, alguns preferem, mas isso pelo conselho mesmo diz que não é obrigatório. Já no ato cirúrgico é uma recomendação, pelo fato do aerosol tá rodando, de fazer o uso de N95 ou a PFF2. Mas as cirurgias a gente está ainda bem inicialmente, a gente não está recomeçando a passos de tartaruga, aí, bem devagarzinho. Já existe a liberação para cirurgias eletivas. O paciente tem a obrigação de assinar a gente solicita um termo de consentimento para poder o paciente estar ali e ter a consciência de que existe o risco inerente ao procedimento e o pós-operatório, que ele vai voltar, evitando os pacientes mais graves. E, basicamente, esses são os cuidados que a gente tem tomado lá no hospital. Algo que eu gosto muito, deve se destacar, é o fato da redução. A redução que a gente fez em termos de atendimento, até hoje, essa semana nós estamos voltando, como o doutor George mesmo falou agora há pouco, estamos naquela onda de os exames devem ser 2 por hora, 3 por hora, depois 4 pacientes, um a cada 15 minutos. E isso foi uma redução tão drástica que a gente, com a redução de funcionários, e de pacientes, a gente inviabilizou a carga horária, até mesmo de não abrir na sexta-feira o serviço ambulatorial. A gente está funcionando até a última semana, a gente funcionou de segunda a quinta-feira, com essa redução da sexta-feira, utilizando os funcionários colaboradores em que estavam de redução de carga horária, e diante de um planejamento bem estratégico, nós estamos voltando na sexta-feira agora, já com uma grande quantidade de médicos
mesmo diante da situação que a gente acredita que não tenha uma procura tão grande por serviço médico agora, para a gente voltar à capacidade normal de todo mundo voltar a atender nos seus consultórios 2, 3, 4, 5 turnos ou mais, mas a gente só está voltando agora depois de, vamos dizer, se reabriu no dia 10, né, de consultas eletivas, acredito que foi dia 8 ou 10, foi no dia 10 que começou. Do dia 10 para cá, a gente vê que existe uma demanda, mas não é nada que a gente ainda vai enfrentar muita baixa de paciente, muito paciente que tem buscado o serviço sabendo que vai perder o emprego, que quer fazer uma cirurgia, ele quer fazer o check-up dele o mais rápido possível, e isso tem que ter o maior cuidado para evitar a aglomeração. Isso é um grande problema, um problema que a gente tem batalhado desde o call center e tem discutido isso em nossas reuniões, de que o quanto a gente deve orientar o paciente. Isso é até uma campanha que a gente deve batalhar até, Marco, no Sindosp, de conscientização do paciente. Se nós médicos não estamos atrasando, os pacientes precisam chegar antes, a gente tem os dispositivos, a tecnologia a nosso favor para fazer uma pré-autorização, para fazer um pré-cadastro, tudo isso via internet ou smartphone, o que for, para poder evitar aglomeração. Mas, infelizmente, a cultura que foi criada por nós médicos mesmos e serviços de atendimento por ordem de chegada, isso aí vai demandar um bom tempo para adaptação. Mas, enfim, o serviço de oftalmologia ele tem voltado lentamente, com as cirurgias, eu diria que uma capacidade de ambulatorial e operacional em torno de 30%. As cirurgias, elas muito abaixo disso, não temos previsão, também voltamos agora, mas é aconselhado pelo Conselho Regional de Medicina, ele saiu uma orientação a respeito das comissões. Falando um pouco de cirurgia, a gente tem que entrar e formar. Você que tem um serviço de oftalmologia e que precisa, que tem centro cirúrgico e precisa fazer procedimento cirúrgico, você tem que seguir uma norma, tem que criar uma comissão de programação cirúrgica em que contenha um enfermeiro, um anestesista, um médico diretor, para poder você estar registrando e se protegendo da propagação de infecção e até mesmo da parte legal. Isso aí, seguindo as recomendações, a gente vai ter menos risco de contaminação e menos risco trabalhista ou mesmo de judicial a respeito de possíveis infecções que digam que ocorreram dentro do hospital. Os nossos cuidados com os colaboradores está tão intenso, o sistema de informação de higiene liderado pela enfermeira Flávia e a coordenação, e que ao ponto de que não tivemos baixa nenhuma em nenhum funcionário. Tivemos antes, no período em que estava fechado completamente o hospital na parte ambulatorial, tivemos a perda de um ex-funcionário, tivemos a contaminação de 2 funcionários, mas isso foi enquanto eles não estavam em serviço. Ou seja, tudo está refletindo o intenso trabalho que nós temos feito, o cuidado que a gente está tendo com os nossos pacientes. Os pacientes estão mostrando segurança, até segurança demais, ficando aquela tensão para quem vai voltar a atender. A gente não está ainda com a mão, não tem a mão calejada, não, é a mão ressecada pelo álcool. Vai ver como é tenso você estar diante de um paciente que você está conversando, você termina de examinar e depois o paciente diz que há 15 dias atrás ele já foi contaminado pelo Covid. Você está lá e você acaba não limpando um aparelho entre um paciente e outro. Isso aí vai virar uma rotina, é algo muito, muito novo para todo mundo. Eu digo que eu estou desde do início, quase que eu não parei. Passei os primeiros 30 dias, quase 40 dias sem ir ao hospital. Fui para a cirurgia de urgência e ver alguns pacientes de essenciais. E quando a gente volta a atender, quando a gente começa a atender, vê aquela tensão. E tem que ter o cuidado, tem que pensar muito que depende de nós, médicos e profissionais da área de saúde, de conseguir fazer com que a gente não feche novamente a contaminação. É basicamente isso que eu queria explicar. Nós estamos tomando todos os cuidados e estamos abertos aí para qualquer pergunta.
e não tem nada a esconder. Quanto mais aberto a gente puder ter o papo aqui, melhor, para poder, o benefício, na realidade, vai ser para todos nós. Obrigado pela oportunidade. O doutor George aí já apareceu em seu na função de moderador. Na função de moderador e na sua sala de imprensa. Mas aí eu queria parabenizar os dois expositores que colocaram brilhantemente aí os seus cuidados na reabertura do nosso serviço. Dizer que a proposta realmente vai em 3 eixos, né? Distanciamento social, a segurança, a biossegurança e também a comunicação, que nós vamos ter que intensivar mais essa comunicação. Queria aqui registrar a presença de Camila Martinez, que é a coordenadora da ENAES, que dá o apoio institucional. A ENAES, para quem não sabe, é a Escola Nacional de Ensino de Saúde, vinculada à FENAES, a Federação Nacional de Saúde. Então, temos a presença aqui do Dr. Elcio Miranda também, que é diretor da FENAES, da Sede de Saúde, presidente do sindicato lá do Rio Grande do Norte, os companheiros aí de luta. Fora vários colegas que eu estou vendo aqui, inclusive, eu já fui paciente de alguns. Mas quem quiser abrir a câmera, pode abrir, deixando o microfone fechado, só abrir para fazer pergunta, levantando a mão. Eu estou vendo que está chegando algumas perguntas pelo chat, eu vou depois fazer. Mas, como moderador, eu queria fazer algumas considerações, para depois a gente tentando dar início. O doutor Marcos, ele falou em relação à questão da controvérsia que já vem há séculos, desde o início dessa pandemia. Eu digo século porque para nós é a eternidade, 103 dias confinado, em relação à máscara. Ele está usando máscara dupla, uma máscara N95 e a máscara interna para não evitar a contaminação do meio ambiente. Então, eu queria saber de Marcos, se ele, com essa máscara dupla, esse protetor facial que ele está em como, mas tem os protetores faciais que realmente eles protegem mais aqui na testa, que facilita um pouco. Como é que você está fazendo em relação ao critério de higienização, principalmente das salas que ficam fechadas há muito tempo, uma ressonância magnética, uma tomografia, principalmente uma ressonância que demora, o exame é um pouco mais demorado. Então, como é esse procedimento de higienização nessa sala, inclusive em questão da climatização desses ambientes? Vocês já usam realmente aquele protetor do preservativo para como é que se diz, para o ultrassom há muito tempo, isso aí já tem esses cuidados todos. Você falou que disponibiliza álcool gel também e material descartável para todos os seus funcionários, mas eu queria saber se você está usando aquele procedimento da teleconsulta, do consentimento, da pré-agendamento com as pessoas. Isso é mais para cirurgias, lógico. Como é que eu vou fazer essa pergunta? Mas se nessa teleconsulta você tem alguma anamnese prévia desse paciente chegar e se sua demanda é por hora marcada. Essa é a primeira questão. Para a Cláudio, que ele anota também aí, que é exatamente a questão de EPI novamente. Você falou que está usando a N95. Está usando essa segunda máscara de proteção. A N95 ele protege a pessoa, mas ele emite, pode contaminar o ambiente dentro de uma sala de cirurgia, porque ele tem o filtro de exposição, principalmente a outra. Segundo, para a Cláudio também, uma questão que aí eu sou leigo, já fui cliente e vejo sempre nas questões dos colírios e nas questões como é que está se utilizando. E outra coisa que eu achei interessante você colocar, para a gente questionar, é que ainda está atendendo por ordem de chegada. Se está havendo também, se está a hora marcada, essa pré-consulta, se está acontecendo essas coisas. Então, se você também está selecionando, a gente sabe que os idosos aqui são os maiores exportadores de catarata. Se também está fazendo como Marcos, está botando aqueles doentes que têm mais vulnerabilidade no fim do expediente, os pacientes que vão fazer consulta de catarata, são os idosos com comorbidade, também está deixando para o fim do expediente. Essas minhas colocações gerais, vocês podem responder e depois, quem quiser abrir a câmera, levantar a mão e fazer pergunta, ou se não pelo chat. Eu já estou vendo que tem uma pergunta aqui no chat e vou fazer logo em seguida. Quer começar, Clovino? Já que eu comecei. Vamos lá. A respeito das consultas, nós não estamos com consulta em horário de chegada, não. Em ordem de chegada, não. Eu comentei que a cultura da ordem de chegada dos pacientes, isso
isso, a sensação que nós temos é que os pacientes eles têm o costume de chegar realmente atrasado, eles não chegam antes do horário. Nós estamos usando, sim, consulta de hora marcada. A respeito dos pacientes idosos, não temos mais essa história de consulta. Nenhum médico tem a possibilidade de fazer ordem de chegada. É consulta por hora marcada, com distanciamento bem seletivo, bem organizado, com cadeiras, e a gente tem uma ampla sala estamos usando várias salas de espera, na realidade, todas com janelas abertas, com a circulação de ar. E a respeito da máscara, nós estamos seguindo na oftalmologia um conselho que, a respeito da N95, ela só é recomendada em cirurgias com aerosol, em que liberam aerosóis. No caso do bloco cirúrgico, não para consulta eletiva, eles dizem só em caso de paciente contaminado, que não é nossa situação. No caso de um anestesista que vai entubar alguém, ele tem a obrigação de usar a N95. No nosso caso, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, diante da sua recomendação, diz que a gente deve usar máscara cirúrgica, se quiser usar a N95 similar pode ser, mas uma máscara cirúrgica, nem mesmo o avental eles dão como obrigação ou uma recomendação. No caso, a proteção, e principalmente é o que se vê muito na oftalmologia, que é muito específico, é que está usando muito equipamento de proteção nos equipamentos de exame. Isso aí já virou uma praxe, todo mundo que está atendendo tem que fazer isso. O óculos de proteção em alguns casos. E o face shield, como o Marcos falou, fica quase que inviável para a gente fazer exame oftalmológico com o face shield. A gente encosta nos microscópios, fica bem difícil de examinar os pacientes dessa forma. E eu acredito que tenha sido essas duas perguntas a respeito da hora de chegada e da máscara. Acho que isso aí a respeito dos idosos. E os coleiros? Os idosos, eles quase que não... diminuiu absurdamente a frequência de pacientes idosos. Impressionantemente que, até mesmo para os cirurgiões não está aparecendo os pacientes, esses pacientes de cirurgia de catarata, eles não estão aparecendo. Esses pacientes idosos, ele diminuiu bruscamente. A gente tenta distanciar mesmo, mas a distanciamento, como nós temos uma área de espera muito grande, nós não estamos batendo muito nessa tecla, porque são vários consultórios. A gente não está falando de um consultório, nós temos 6 consultórios ao mesmo tempo, em que temos várias salas de espera. A gente não tem como deixar, porque senão vai aglomerar da mesma forma. Se a gente fizer isso, a gente distancia a pediatria, evita acompanhantes. E a respeito dos colírios, a gente tem evitado tocar no paciente, pedir para ele abrir mesmo os olhos para evitar o contato, que normalmente a gente usa a própria mão para fazer. Quando há essa necessidade, a higienização é feita e os colírios são trocados com muita frequência. Muito mais. Os colírios para dilatar a pupila de pré-exame, até mesmo dentro do consultório, que a gente está tendo que usar muita tonometria. O que antes se fazia aquele soprinho, sendo de uma forma bem... aquela para medir a pressão, aquele susto, hoje em dia aquilo ali está proibido, porque foi comprovado que dispersa o vírus, caso o paciente esteja em contaminação. A gente está usando o toque, que é o tonômetro de toque. E para isso a gente precisa fazer a higienização com álcool 70, tomar todo cuidado com o aparelho, e os colírios estão sendo pegados por nós médicos dentro do consultório mesmo, porque somos nós que fazemos exames, ou seja, todo o cuidado de higienização. Era basicamente isso. Se tiver alguma coisa mais... Bem, em relação a gente também, a questão do horário marcado, nós estamos atendendo basicamente em horário marcado, só que a gente sabe, tradicionalmente, nós tínhamos no nosso serviço, a gente agenda na véspera do exame. Se o exame é feito pela manhã, à tarde é ligado para fazer a confirmação, e se o exame é à tarde, pela manhã também é ligado fazendo a confirmação. E mesmo assim, historicamente, temos índice de cerca de 20% de pacientes faltosos. Então, é digamos, uma tradição aqui na nossa cidade, um índice de absenteísmo muito grande. Então, com isso, a gente consegue, sim, receber demanda de encaixes, mas lembrando mais uma vez que a gente recebe, até porque a pessoa não vai dar uma viagem perdida para ir para um serviço esperando ser atendido. Então, normalmente, quando eles vão, eles ligam e, dependendo da forma que está lá o nosso serviço, eles conseguem fazer esse agendamento. No nosso serviço, a gente tem uma funcionária especificamente para isso. Como vocês
temos bastante médicos aqui na nossa live. A gente sabe que tem vários colegas que ligam para a gente, que estão com consultório, com algum paciente, com algum caso mais duvidoso, que ele precisa fazer uma imagem para decidir mais rápido. Então, termina que eles ligavam para a gente. E agora, como a gente está mais concentrado ainda fazendo o exame, tentando não tocar nos nossos aparelhos, nos celulares, enquanto a gente está com a mão ainda, digamos assim, de uma forma suja, quando o paciente ainda não lavou ainda as mãos, então termina que a gente está atendendo cada vez menos o telefone. Então, a nossa concierge, que foi a gente tinha uma concierge, colocamos 2 agora, que é justamente para esses médicos que querem pedir algum exame, falarem diretamente com ela, que ela já tem uma noção mais real, em loco, da nossa agenda, de como é que está o nosso dia, para poder dizer, pode mandar agora, mande já, mande tal hora, que com isso a gente consegue melhorar a questão tanto do serviço em relação a diminuir, digamos, essas vagas ociosas, como também do paciente para ficar protegido e chegar lá assim na hora que ele possa ser atendido. Em relação às máscaras, a gente usa a máscara N95 em 2 situações. Uma é no médico que está fazendo o ultrassom, porque a gente sabe que a recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia não existe uma recomendação ainda tão taxativa que você possa tirar ela, certo? E da minha ótica, o que é que eu imagino? A gente sabe que essas máscaras artesanais, que é o que basicamente a população vem com ela, a gente sabe que a durabilidade dessas máscaras que se dizem são de 2 horas. Então a gente pressupõe que a pessoa que chegou lá com a gente já está há mais de 2 horas. Eu, particularmente, não conheço quase ninguém que tem uma máscara daquela e fique lavando. Tem muita gente que você vê que está com a mesma máscara todo dia, na mesma hora, inclusive dia de chuva. Então é impossível esse negócio estar certo. Então, eu acredito que essas máscaras elas não sejam tão efetivas para nos proteger. E na hora que a gente pegar esse vírus, a gente pode estar disseminando também para os próximos pacientes. Porque na hora que a gente entra, quando a gente está atendendo uma demanda com os horários mais espaçados, termina que a gente fica mais dentro enclausurado dentro de uma sala. Então, termina que até as nossas próprias máscaras vão ficando deterioradas pelo tempo do que a gente está utilizando. Então, por isso que a gente usa essa N95 com outra por cima. Uma questão só mais de precaução. Vamos fazer as perguntas que apareceram aqui no chat. Depois tem Francisco Santos, parece que está levantando a mão. Eu vou fazer as perguntas, vou seguir. As perguntas têm que ser rápidas e as respostas breves também, que o pessoal dispõe de 15 minutos. Tem uma pergunta aqui de Joselida, que é a nossa colaboradora da delegacia lá de Petrolina, perguntando sobre os aumentos de custos, sobre higienização. Nós não temos esse trabalho de fazer a cobrança de material de higienização. Estou respondendo porque isso é uma coisa generalizada, mas estamos trabalhando já com a Unidas, com a Brange, com outros planos de saúde, para tentar ver se fazemos um plus em relação aos EPIs, porque houve um custo muito elevado. Também outra pergunta aqui, que pode ser para vocês dois, da Deise, que está perguntando se vocês estão fazendo alguma pesquisa de satisfação aos clientes com essas mudanças todas, como é que eles estão respondendo isso. E do nosso colega da diretoria, Valdemir, está perguntando um esclarecimento maior sobre o fluxo. Então, vocês dois, a primeira de EPI e material de despesa de custo, vai tentar através do Sindiós, pesquisa de satisfação com essas mudanças, como é que vocês estão fazendo e o que é que estão observando. E Valdemir pergunta sobre o fluxo, para um maior esclarecimento, que ele gostaria, talvez, de até perguntar pessoalmente, depois, quando vocês falar sobre pesquisa de satisfação, ele levanta a mão e faz a pergunta pessoalmente, abre o microfone. Aqui, eu vou responder essa parte da satisfação, que como está interessante a interação dos pacientes em relação quando ele chega ao serviço. O que acontece e que aconteceu mais no início, quando a gente estava se adequando, foi que os pacientes, a gente tem um QR Code lá, em que o paciente ele faz a queixa ou a sugestão na hora. E muito elogio em termos de segurança do paciente e algumas recomendações e observações do caso do paciente de poxa, tem uma criança aqui, não é para estar isolada, e isso fortaleceu mais ainda, porque como tudo é novo, a gente tem que ser aberto e tem que estar consciente que a gente vai falhar. E essa falha tem que ser corrigida. E esse portal que a gente tem dos pacientes corrigiu muito, diminuiu muito as queixas, que foram poucas devido à quantidade reduzida de pacientes, as queixas foram bem reduzidas. E a gente conseguiu muito essa interação
que está sendo bem interessante. A gente resolve o problema na hora ou em 24 horas e responde individualmente ao paciente. E aí, Marquinhos fala sobre o fluxo aí, se for necessário. Ok. Pronto, em relação, acho que o Valdemir quer fazer a pergunta. Da Mas questão... você responda primeiro também de satisfação do paciente, muito importante, depois ele levanta a pergunta que é sobre o fluxo. Certo. Aí ele abre o microfone, viu, Valdemir? Pode abrir já o microfone. Em relação à satisfação do paciente, a gente sempre faz essa pesquisa ativa. A gente tem uma caixa de sugestão na clínica, a gente tem no nosso site um espaço para a pessoa fazer reclamação, mas a gente sabe que essas pesquisas, digamos assim, de forma espontânea, a pessoa só procura na hora que é para reclamar que está alguma coisa ruim. Só que fora isso, a gente tem nossa gerente operacional, que a gente pede que ela faça sempre uma pesquisa de forma ativa e aleatória, ligando para os pacientes para ter essa interação. E a gente tem isso. Os pacientes estão tendo um feedback bom. Alguns pacientes que minha mãe está em casa, afastada do serviço, e algumas pessoas procuram ela, então algumas pessoas, médicos, algumas pessoas conhecidas me dão esse feedback, algum médico que vai lá na clínica fazer o exame também dão esses feedbacks para a gente, e o que a gente está percebendo é que as pessoas estão comentando que os serviços estão preparados, que as pessoas estão se sentindo seguras dentro do serviço de saúde. E isso nos ajuda, isso nos fortalece. E é essa mensagem que a gente cada vez quer passar mais. Que o nosso setor, o nosso serviço estão cada vez mais... A gente, acho que dá para até ver aqui, talvez daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente vai estar conversando que, caramba, a gente estava dando um tiro aí de uma bala de canhão numa formiga. Mas como a gente não conhece, a gente tem que batalhar muito por isso. Está sem o microfone, então, Jorge. Parabéns aos dois que estão cumprindo as normas e estão tendo resultado na satisfação dos pacientes. Valdemir, faça a pergunta, depois eu tenho outra pergunta que já pediram aqui. Boa noite, doutor George. Boa noite, Marcos e Clóvis. Como é que está o volume, a expectativa de atendimento de vocês? Vocês estão conseguindo atender aquela demanda? Não, vocês estão conseguindo... Peraí, filho. Vocês estão conseguindo atender... Desculpa. Vocês estão conseguindo atender a expectativa, o volume, ou está bem abaixo do que era previsto? Porque assim, a gente está vendo que as agendas, mesmo com todas essas medidas, a procura ainda está muito pequena. Queria saber qual é a expectativa de vocês aí. No meu caso, desde o começo dessa pandemia, a gente começou a desenhar alguns modelos para tentar programar a nossa operação. Assim como o Cláudio falou, que teve redução de equipe, a gente também teve redução de equipe. Reduzi minha equipe com demissões em torno de 20% dos funcionários. Colocamos 20% em produção trabalhando. E esse outro resto, esse outro resto que eu digo, esse montante dos funcionários, a gente deu férias ou fez redução do contrato de trabalho. E me esqueci agora da sua pergunta agora, deixa eu me distrair aqui. Diminuição da clientela, né? Ah, sim, da clientela. E sim, então no começo, como eu imaginava que além da gente estar administrando, a gente também é médico, então a gente está lá no dia a dia. Eu sei que 80% dos meus exames são exames de check-up, exames mais eletivos, digamos assim. Então 20% são aqueles exames mais graves, exames mais patológicos. Então eu estimei que a gente ia ter uma redução de 80%, e foi basicamente o que a gente teve. Alguns dias de 90%, um pouco mais de 90%, mas no grosso modo ficou em torno de 85%. Imaginei que na hora que a gente fosse abrir, na hora que a gente fosse levantar, abriu o setor, a gente ia conseguir ter uma recuperação em torno de 40% a 50% nesse primeiro momento, e em até 6 meses, a gente vai voltar a esse nosso novo patamar do novo normal. E esse novo patamar do novo normal que eu estou imaginando é que a gente vai perder em torno de 10% a 20% daquele público que a gente atingia. Porque é basicamente os modelos que eles estão falando de perda de redução de plano de saúde. Então, são modelos que a gente está pensando. Não sei se é tudo verdade. Algumas lives que a gente participou, inclusive o Dr. George estava comigo também, a gente vê que a cada 1% que aumenta de desemprego, você perde 400 mil do setor de saúde suplementar.
Então, como está se esperando chegar em torno de 8% a 9% de crescimento do desemprego, a gente sabe que em 400 mil vidas que a gente está falando, o setor de saúde suplementar estava em torno de 40 milhões de pessoas, então basicamente é essa conta que a gente está fazendo. Dados desse mês que a gente está, o mês de junho, digamos que a gente teve essa abertura 20 dias dele, ou seja, um terço do mês, está batendo realmente com a nossa previsão de ter voltado com em torno de 45% desse nosso novo normal. Tem alguma coisa a acrescentar, Close, aí do seu... No caso da oftalmologia, como a nossa programação foi a redução drástica, como foi o que eu comecei falando aqui, que foi a redução de pessoal e de médicos. A quantidade de médicos reduziu para cerca de 5% inicialmente, depois foi aumentando. Hoje em dia, a gente vai voltar só agora, nessa semana, mesmo os atendimentos essenciais, que estavam em comparação aos atendimentos essenciais iniciais, a gente está começando a primeira semana em que a gente vai abrir a sexta-feira, com mais médicos. E isso é uma imprevisão, é muito imprevisível. Os pacientes, ele mudou a característica dos pacientes que estão procurando serviço. Então, como eu comentei, tem pacientes que estão procurando porque sabe que vai perder o convênio. Tem paciente que já foi demitido e está usando o convênio para fazer um check-up. Os pacientes de cirurgia, não, até a próxima pergunta que nós vamos fazer, a cirurgia ela não está sendo realizada. As cirurgias que foram feitas nesses meses, todas elas foram cirurgias de urgências, cirurgias de retina. As cirurgias de catarata estão começando a voltar. E aí existe aquela dúvida a respeito já vou responder aqui, se me permitir, a pergunta da doutora Cristina, a respeito da solicitação de PCR para realizar uma cirurgia. Isso não faz sentido, isso aí tem várias controvérsias a esse respeito. O PCR é feito na fase aguda, vamos dizer. Você não vai fazer um paciente e vai fazer o PCR e a cirurgia dele. Quem é que vai arcar com isso? Ninguém. Não existe. Quem é que vai arcar com esse valor? E o PCR, existe a indicação de fazer um PCR no paciente assintomático? Seria isso da cirurgia geral? Ou seja, a gente tem muita abertura para poder fazer nossas cirurgias eletivas, tomando todos os cuidados de precaução. Como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia diz, toma os cuidados para não se contaminar, nem contaminar seu paciente e nem sua equipe. Basicamente isso. Mas em termos de crescimento, vai ser analisado semana por semana. Estamos em torno de 30% da capacidade ambulatorial. Cirúrgica vai estar variando bastante ainda, mas não tem como nem dizer que a gente nem começou a fazer cirurgia eletiva direito. 1 ou 2 cirurgias eletivas, ou seja, é difícil de quantificar esse retorno. Vai ser feito semana por semana. Na verdade, só complementando a pergunta de Cristina, que inclusive tenho o prazer de contar com sua presença aqui, que eu já me submeti um procedimento com ela. Na verdade, o consentimento informado e aquele questionário prévio deve se perguntar se ele já fez PCR, já foi positivado ou não. Então, tem o sentido que se faria se ele fosse um paciente de risco, teve contato com alguém que tivesse o diagnóstico já de Covid-19. O teste rápido, ou esse teste sorológico, está sendo muito questionado ainda quanto à sua validade em termos de adquirir a imunidade. É muito questionado. Mas assim, a anamnese, aquele teleconsulta pré-cirúrgico que está preconizado, inclusive para a equipe médica. A equipe médica de oftalmologia é até pequena, porque às vezes é uma pessoa só, no máximo 2, mas quem tem cirurgias maiores, que tem um instrumentador, tem um auxiliar 2, isso deve ser questionado, se a pessoa já teve Covid, se positivou para PCR, e se já fez até a sorologia, se tem IgG, se não tem. É bom ter essa precaução. Lógico que na urgência, aí que tem que se fazer nesse primeiro momento, principalmente em relação às cirurgias, é aquele espaço, Covid e não Covid, de acordo com a sintomatologia. Você tem um trauma ocular, você não vai deixar de operar uma pessoa, uma lesão de córnea, uma lesão do globo ocular, mas tem que fazer esse questionamento a ele, os familiares, se ele estiver dentro do quadro, vamos dizer assim, e teve contato, potencial contaminação, ou tiver com aquela sintomatologia de tosse, febre, um pouco de espineia, ele deve ser operado num ambiente que possa ser considerado um ambiente de Covid, para depois ter o cuidado para não ter esse fluxo de mistura. Mas o tempo está encerrando, ainda tem mais só 5 minutos. Quem quiser levantar a mão e fazer alguma pergunta. Como eu digo, essa questão do ANS saiu já oficializando, está dentro do rol do procedimento, foi até uma ação aqui da do CEP, que foi feita também aqui, está dentro do rol de procedimento, os testes, desde que seja prescrito pelo médico, solicitado pelo médico,
de acordo com essa sintomatologia que ele tem em relação ao quadro agudo, ao RT-PCR, ou aquele que ele teve aquele contato ou não, e aí é questionável a validade desse sorologia, tanto teste rápido como a própria sorologia mesmo, por ELISA ou por outro processo de radioterapia imunitária. Mas isso é uma polêmica, mas o questionário tem que ser preenchido, tem que ser perguntado. E se o médico achar duvidoso, ele pode pedir. Se o cara, não, eu estou com uma tossezinha, eu estou com febre, há 3 dias que eu estou sem paladar, sem... é bom fazer, porque se ele testar, tem que adiar essa cirurgia pelo menos 14 a 21 dias. Isso aí... E lembrar do termo de consentimento a respeito da infecção para que vai para a cirurgia, isso aí é obrigatório. É obrigatório. O termo de consentimento do procedimento cirúrgico em relação à Covid, da pandemia, isso aí tem que ser, todo paciente deve ser independente. No protocolo que está no CREMEP ali, naquele protocolo que o CREMEP fez, está lá, todos os questionários que para fazer. Está dentro daquele manual que foi feito, não é do CREMEP, é da própria Anvisa, ele compilou aquilo tudo, fez aquele... Mas dentro daquele protocolo tem o comitê, como foi dito aí, tem que ter o comitê pré-cirúrgico, tem que ter um anestesiologista, um clínico, um infectologista, se for possível, ou a comissão de controle de infecção, e ter um paciente de assinar o termo e o médico assinar o termo, porque o médico é responsável pela equipe dele também. Então, são 2 termos de consentimento pré-operatório que tem que ter. E aí você, quando faz, isso eu estou falando, agendamento. Isso tem que ser feito. É por isso que se fala, como o Marco diz, hoje a gente preconiza que a pessoa na consulta pré-operatória, além dele responder já isso, já encaminha os exames, se for possível, já encaminha a guia, para a gente já ir pedindo autorização, a liberação, para que esse paciente circule o menos possível. E a triagem já seja feita já no consultório, para poder você agendar. Isso a gente está falando em termos de cirurgias eletivas agendadas. Agora, emergência não é emergência. Essa anamnese tem que ser feita e, se possível, separar uma sala para esse tipo de procedimento. Estou dizendo no caso de oftalmologia, porque são os procedimentos muito bem localizados. Mas, mesmo assim, tem que ter todo o cuidado por conta da... Você vê a controvérsia no início, há 3 meses atrás, a gente defendia só deve usar máscara as pessoas que têm a sintomatologia ou que tenham contato. Hoje não. Hoje todo mundo é obrigado a usar máscara, porque antigamente se pensava que era só por gotículas com 1,5 metro, 2 metros de distância. Hoje se consegue dizer até por aerossóis na própria conversa com o paciente. Então, muitas controvérsias, mas o bom para você ter a segurança de não ter um problema, como você falou, até trabalhista, de salubridade, como alguns sindicatos estão pedindo 40% de contato com Covid, que você não tem um nexo causal. É um problema de um paciente adquirir uma Covid dentro de uma cirurgia eletiva, que não tenha sido informado. A gente sabe que as grandes cirurgias, colestectomia, cirurgias cardiológicas, esse paciente pega Covid dentro do hospital, é um problema sério, porque aumenta de 20% a 40% a letalidade e a mortalidade, a morbidade. Então, isso é bom fazer. Cirurgia eletiva é bom fazer o consentimento. Eu acho que Cristina quiser falar, ela pode abrir o microfone, se tiver mais alguma dúvida. Temos só mais 3 minutos para o doutor Hugo já abriu ali para encerrar, já estão com mais de 1h30. Agradecer a todos a participação, mas se Cristina quiser abrir aí o som, está satisfeita com a resposta? Eu vou só fazer um comentário a respeito da oftalmologia, que a gente está, como a gente está falando aqui de Pernambuco, do Sindicato de Pernambuco, a Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco, em nome de Bernardo, aí, tem feito um papel muito, muito importante na elaboração de condutas, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto com o CREMEP. Isso aí, a Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco está de parabéns, e é uma entidade muito, muito aberta para qualquer e solicita. Pode contar com o Bernardo, aí, com toda a diretoria da Sociedade de Oftalmologia, que está de parabéns e está muito aberta para qualquer ajuda aí que for necessária. Você, como representante da Câmara Técnica de Oftalmologia, convida o Bernardo e a sociedade para a gente, com o Marcos, aí, elaborar um protocolo de 2 páginas, não precisa mais do que isso para cada especialidade, para a gente, então, no final, formatar uma orientação geral para os nossos associados. Da minha parte, agradeço, muito obrigado, boa noite a todos, parabéns, começamos muito bem, 2 jovens médicos que vi crianças já aí fazendo esse bom trabalho, tanto técnico, científico, como profissional capacitado em divulgação
os seus conhecimentos. Passa a Eurico para finalizar a nossa reunião virtual, para disponibilizar as palavras finais e ele fazer o encerramento. Mais uma vez, obrigado a todos. Informo a todos, muito obrigado, doutor Jorge, obrigado ao doutor Marcos, obrigado ao doutor Clóvis Freitas, Marcos Miranda, por esse momento, que esse é o primeiro de um ciclo de debates que se dará semanalmente, todas as terças-feiras, no horário das 19 horas, envolvendo 2 especialidades por encontro. Na próxima terça-feira, teremos o doutor Valdemir Antunes, coordenador da Câmara Técnica de Clínicas e Consultórios, e a doutora Paula Meira de Araújo, coordenadora da Câmara Técnica de Home Care, para debater sobre essas 2 câmaras, e aguardamos a presença de todos e dos amigos de vocês que se interessem por esse assunto. O SINDIOSP agradece a atenção, a presença de vocês, a participação, e os convida para os próximos eventos do SINDIOSP. Tenham todos uma boa noite.